Para K-Paul e Concat Mission, Lisa Silva. Como é Deus? Que características Deus possui? Que atributos compreendem quem é Deus? Quando pensamos em Deus, muitas vezes pensamos em Deus através das lentes da nossa interação com Ele. Deus é meu Salvador. Deus é meu amigo. Deus é meu Redentor. Essa não é uma maneira incorreta de pensar sobre Deus, mas é uma maneira de pensar sobre Deus que se concentra em nós como indivíduos. Imagine pensar nos atributos ou qualidades de Deus, como uma escada com 3 degraus. O degrau inferior é como Deus interage conosco. Todos devem pensar sobre Deus nessa maneira em algum momento. Afinal, a mensagem cristã é que Deus pode se tornar nosso Salvador e nosso Senhor, que podemos ter um relacionamento pessoal com Ele e por meio das boas novas de seu Evangelho da Graça. Mas, novamente, este degrau inferior é como Deus é quando lida comigo como um indivíduo. Queremos saber como Deus é em si mesmo. O degrau intermediário da escada dos atributos de Deus são as características que Deus tem porque cria. Tire-se de cena por um momento. Deus tem certas características porque decidiu criar em tudo. Deus não precisa criar o universo para ser Deus. Mas, ao fazer isso, Deus se torna o Criador. Ao criar Deus é santo. Santidade é um atributo relacional, como ser mais alto que alguém. Se você é a única coisa que existe, não pode ser mais alto do que qualquer outra coisa, pois não há mais nada. Deve haver algo mais contra o qual julgar sua altura como mais alta do que algo. Da mesma forma, a santidade requer que exista algo mais que não seja perfeito como Deus é perfeito. Ser santo é ser separado de algo que não é perfeito. Deus é perfeito. Então, antes de qualquer coisa que eu criei, Deus é potencialmente santo. Uma vez que Deus escolhe criar, não existe algo que não é tão perfeito quanto Deus é perfeito. Então Deus se torna santo, separado da criação. Assim, o degrau intermediário da escada dos atributos de Deus inclui Deus como Criador e Deus como Santo. Por causa desses atributos, Deus pode escolher ter um relacionamento pessoal com sua criação. Mas Deus não é Criador ou Santo até que Ele crie. Antes disso, Deus é potencialmente Criador e potencialmente Santo, mas ainda não expressou esses atributos. O degrau do meio da escada inclui atributos que Deus tem porque cria. Mas como é Deus em si mesmo? Deus, obviamente, não precisa criar para ser Deus, para ser perfeito. Então, o que torna Deus perfeito em si mesmo? Existem 6 atributos que descrevem mais fundamentalmente como Deus é em si mesmo. A palavra de Deus não é o nome de Deus. A palavra de Deus é um título ou um ofício que um ser tem. O único ser qualificado para receber o título de Deus é o maior ser concebível. Deus, por definição, é o ser perfeito. Se pudéssemos pensar em um ser melhor do que o ser que pensamos ser, Deus, então esse ser melhor seria Deus e o ser que antes pensávamos ser Deus seria, na verdade, menos que Deus. Deus é o título dado ao maior, melhor e maior ser possível. Então, quais atributos tornam um ser o maior possível? Há uma série de propriedades ou atributos que tornam os seres excelentes. Apenas pergunte a si mesmo: esta propriedade ou aquela propriedade torna um ser maior por tê-la? Considere o conhecimento, por exemplo. Um ser é melhor por ter conhecimento do que por não ter conhecimento? Claro, então o ser perfeito seria instruído, mas ele também pode possuir essa propriedade em um grau máximo. Caso contrário, outro ser em potencial poderia ser mais sábio. O ser que é Deus, portanto, deve ser onisciente, pois ser onisciente é o máximo do conhecimento de qualquer ser, que qualquer ser poderia ser. Da mesma forma, Deus deve ser todo-poderoso, todo bom, eterno, necessário e trino. Esses são os 6 atributos que descrevem como Deus é em si mesmo. Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que pode ser conhecido. Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo o que pode ser feito. Deus é todo bom,
Ele é moralmente perfeito e amoroso. Deus é eterno. Ele sempre existiu e, portanto, nada fez Deus. Deus é necessário. Ele deve existir, o que significa que não há contingência para Deus. Você ou eu somos seres contingentes. Exigimos que certas circunstâncias existam para existir, mas Deus é totalmente não contingente. Não há circunstâncias que devam existir para que Deus exista. Deus existe necessariamente em todas as circunstâncias possíveis, que é o que significa ser necessário. E Deus é trino. Deus deve ser trino para ser perfeito. Caso contrário, ele seria apenas potencialmente amoroso antes de criar outras pessoas para amar. Como trino, Deus pode experimentar todos os aspectos qualitativamente únicos do amor perfeitamente em si mesmo e a parte da criação. Então, como é Deus em si mesmo? Deus é onisciente, onipotente, todo bom, eterno, necessário e trino. Este é o degrau mais alto na escada da atribuição de Deus. É importante para nós refletir sobre a escada da atribuição de Deus, mas é particularmente importante ponderar sobre o degrau mais alto da atribuição essencial de Deus para realmente saber como Deus é em si mesmo. Refletir sobre como Deus é em si mesmo acrescentará uma nova dimensão à sua vida contemplativa de oração. Lisa Silva para K-Poem com Cat Mission.